Oiê, como vocês estão? Estava fazendo o meu devocional hoje e Deus falou algo muito profundo ao meu coração e eu queria muito compartilhar com vocês. O texto que eu estava meditando está em Salmos 18, 20 ao 24. Eu tô lendo na versão A Mensagem, eu já li esse texto antes, mas hoje ele fez muito sentido para tudo que nós estamos vivendo. O texto diz assim: o Eterno refez toda a minha vida, depois que depositei diante dele todos os meus cacos. Quando resolvi acertar, ele me permitiu um novo começo. Agora estou atento aos caminhos do Eterno, mas não por mera condescendência. Todos os dias examino o meu próprio modo de agir e tento aprender o máximo que posso. Sinto-me refeito e não descuido dos meus passos. O Eterno reescreveu o roteiro da minha vida quando abri o livro do meu coração diante dele. Estamos em momentos de incerteza. Estamos em momentos em que o medo, ele está vindo, parece que com força, para nos afligir, para tirar o nosso olhar daquilo que precisa ser olhado, para distrair todas as nossas atenções. Nós somos bombardeados o tempo todo de informação. São informações contrárias, uns falam alguma coisa, outros falam outra, a ótica deles está certeira em algo, uns falam em economia, outros em saúde e defendem o seu ponto de vista e nós ficamos muitas vezes perdidos, mas qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é a posição que eu preciso ter agora? Mas Deus diz que a nossa posição nesse momento é entregar o nosso caminho e confiar de que Ele não perdeu o controle de todas as coisas e que Ele está refazendo a nossa história. Que história nós estamos contando para os nossos filhos? Não é sobre o que falamos, mas é sobre o modo que vivemos nesse tempo. A nossa esperança está firmada onde? Somente naquilo que eu consigo ver, naquilo que eu consigo enxergar. O medo paralisa e eu tenho medo por mim, eu tenho medo pelo outro, eu tenho medo pelas finanças, mas e se eu for mandado embora? E o caos que vai acontecer no mundo? E o colapso que eu posso viver? Ontem eu ouvi uma história de uma pessoa que foi muito importante para o meu marido, principalmente no começo da caminhada dele com Deus. Foi logo que nós entramos na igreja. E ele treinou boxe, né, com o Bruno, enfim. E ele falou de um tempo, ele é angolano e ele mora no Brasil há um tempo, e ele falou do tempo em que ele viveu a guerra. Se você quiser entrar, o nome dele é Caleia, é @Calerque, se eu não me engano, porque ele é arquiteto. Eu vou pôr o arroba dele aqui. E ele fala assim, que de repente ele estava num dia lindo e ele começou a ouvir estouros. Eram armas, eram bombas. E naquele momento ele correu para dentro de casa, os pais dele, ele era uma criança, os pais dele já entenderam que eles estavam na guerra, cavaram um buraco e ficaram 55 dias dentro desse buraco, esperando a guerra passar. Eles não sabiam o que ia acontecer. Isso não é só uma história bíblica que você fala, mas aconteceu com Noé, aconteceu com Pedro, aconteceu com Davi, e sei lá se pode acontecer comigo. Aconteceu com alguém que vive em nossa geração. E ele passou fome, ele perdeu os pais. A guerra foi devastadora para ele. O Eterno, Deus, refez a história dele. Hoje ele tem uma família linda, a esposa dele, a filha dele, e ele reestruturou toda a história dele. E pensa um homem resiliente. Durante todo o tempo que nós caminhamos com ele, ele nunca havia contado essa história para ele, porque ele conta histórias de esperança. Talvez você esteja passando por um momento e você fale, Thaís, eu não consigo ter esperança nesse momento. Eu só sinto medo, eu só sinto por mim, eu sinto pelos outros, eu só consigo sentir incertezas, insegurança. Quem sabe esse não é o momento de você pedir ajuda. Tantas vezes nós passamos por momentos e a gente quer passar por ele sozinho e a gente não quer se mostrar vulnerável, ou a gente não quer preocupar o outro ou atrapalhar o outro. Mas eu creio que nesse momento Deus está refazendo o povo dele e unindo pessoas. Nós estamos voltando para a nossa essência de sermos seres humanos, onde uma alma encontra a outra. Então peça ajuda, grite por ajuda, mas principalmente grite pela ajuda do Pai. Ele está refazendo a nossa história na Bíblia. Todas as vezes que o número 40 chega, 40 anos, 40 dias, era porque Deus estava preparando o povo ou preparando a pessoa para que ela vivesse um novo tempo na vida dela, ainda com mais força,
ainda com um coração mais nele, mais entregue, mais resiliente, para viver o propósito do qual Deus colocou ele na terra para viver. Essa dor que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, ele não tem um fim em si só, ele não acaba só porque ele existe. Ele tem um propósito de existir e esse propósito vai cumprir. Mas aqui diz que todos os dias examino o meu modo de agir, tento aprender o máximo que posso. O que você está colocando para dentro de você nesse tempo vai determinar a forma que você vai passar por esse tempo. Todas as informações que você tem absorvido, se você só recebe notícias ruins, você vai passar por esse tempo desesperançoso, desesperado. Mas se você decide olhar para o autor e consumador da vida, você vai perceber que ele não perdeu o controle. Ele tem controle sobre todas as coisas e sobre tudo que você está vivendo. Então passe por esse tempo se refazendo. Não deixe que esse tempo seja um tempo que daqui a pouco você vai olhar e vai falar: poxa, eu podia ter feito mais, eu podia ter me conectado mais, eu podia ter estudado mais, eu podia ter aproveitado mais, porque esse tempo vai passar. Ele vai passar e talvez ele passe com algumas marcas, talvez a gente passe com ele por dores, mas essas dores, daqui a um tempo, elas vão ser cicatrizes. E as cicatrizes, elas existem para saber, dali saiu algo, dali extrair algo, seja uma lição, seja um filho. A cicatriz, ela não sangra mais, porque ela é uma dor curada. E um dia toda essa dor vai virar uma cicatriz. A questão é, você vai olhar para essa cicatriz e do que você vai lembrar. Então eu quero deixar essa mensagem de esperança. Vai passar. E esse tempo, ele é um tempo que você está sendo preparado para algo muito maior do que você pode ver. Só que você só vai ver esse algo muito maior se você se colocar nessa posição de transformação e não simplesmente de medo e de caos.